Elon Musk certa vez afirmou que seria um dos primeiros a saber se existisse um Deus lá fora, observando-nos, e ele fez exatamente isso. Recentemente, ele insinuou a existência de um corpo celeste no espaço sideral como o lugar onde Deus habita, com características estelares que se alinham de maneira surpreendente com a descrição bíblica de como o céu se parece. Será que suas afirmações podem ser verdadeiras? E o que os especialistas da NASA disseram sobre esse misterioso corpo celeste? Junte-se a nós enquanto desvendamos os muitos mistérios de Arendelle, o famoso lugar onde supostamente Deus reside. O lugar que se acredita ser onde Deus vive. Para muitos cristãos, a frase "a brilhante estrela da manhã" imediatamente remete à conhecida passagem do livro do Apocalipse, onde o Filho de Deus abertamente se identifica com esse título, logo após estabelecer sua morada no céu como o Rei do Universo. Mas para os cientistas menos crentes da NASA, isso aponta para algo muito diferente. Para esses especialistas, refere-se a Arendelle, um corpo celeste cósmico recentemente descoberto e que atualmente está sendo estudado através do telescópio espacial James Webb. Esse objeto brilhante era tão belo e majestoso que os cientistas da NASA o batizaram de a Estrela da Manhã, emprestando o famoso título bíblico porque, na época, sua beleza parecia além de qualquer explicação. A Estrela da Manhã da NASA, a Arendelle, é quase tão antiga quanto o próprio universo, causando grande impacto na internet e sendo frequentemente mencionada por Elon Musk e muitos astrônomos como o lugar onde Deus habita. E aqui está o porquê. A Arendelle existiu há mais de 13 bilhões de anos, muito antes do surgimento da vida na Terra. Está localizada na borda do universo, o que implica que ela se formou logo após o nascimento do cosmos. Os cientistas estimam que ela tenha 13 bilhões de anos, apenas 800 mil anos a menos do que o próprio universo. No entanto, evidências recentes sugerem que a Estrela da Manhã pode ser ainda mais antiga. O que torna tudo ainda mais misterioso é o fato de que a Arendelle brilha mais intensamente do que estrelas muito maiores em sua galáxia, o Arco do Amanhecer. Os cientistas atribuem isso ao efeito de lente gravitacional, uma situação que ocorre quando a força da gravidade força as luzes mais brilhantes ao redor a cederem espaço para aquelas muito menos luminosas. Mas isso é algo bastante incomum para uma estrela que é muito menor do que a maioria das outras presentes no Arco do Amanhecer. Elon e muitos outros acreditam que isso pode ser o universo de forma natural, dando pistas sobre a importância dessa estrela, argumentando que a Arendelle é um lar estelar tão majestoso que todos os maiores corpos cósmicos ao redor permitem que ela brilhe mais forte do que qualquer outro. Não se sabe muito sobre essa maravilha celestial, mas ela causou alvoroço em várias comunidades científicas e religiosas, especialmente entre os círculos cristãos. Até onde se sabe, a Arendelle é um local divino no universo, um lugar físico de onde o ser divino observa sua criação. Portanto, não é de se admirar que a declaração de Elon tenha ganhado as manchetes. Alguns acreditam até que tenha sido essa bela estrela que sinalizou o nascimento de Cristo há mais de 2000 anos. Contudo, para muitos entusiastas do espaço fora dos círculos cristãos, isso parece ser a história se repetindo, remetendo a um artigo publicado pelo Weekly World News em 1994. Esse artigo afirmava que a NASA havia localizado o céu e provado isso por meio de uma imagem altamente editada, que mais tarde foi desmascarada como falsa. Isso quase transformou a religião em motivo de piada, e com muitas alegações semelhantes envolvendo Elon Musk e a famosa Estrela da Manhã da NASA, muitos acreditam que a mesma comédia está prestes a acontecer novamente. Então, para revelar o que torna a Arendelle tão diferente, fique com a gente enquanto examinamos os detalhes científicos e o significado religioso dessa maravilhosa descoberta. A jornada até a descoberta de Arendelle. A longa jornada até as descobertas recentes de Arendelle, no final de 2024, remonta à metade dos anos 90, marcada por inúmeros erros e equívocos. Naquela época, o telescópio espacial Hubble estava no espaço há apenas 5 anos. Ele foi lançado em 1990 para fornecer imagens detalhadas de como era o espaço sideral e desde o primeiro mês após o lançamento até o final de março de 1990,
1995, capturou e enviou belas imagens de várias nebulosas e galáxias. Os cientistas estavam entusiasmados com tudo o que recebiam do telescópio espacial. As expectativas eram altas e o futuro parecia promissor, mas nem na imaginação mais selvagem de alguém poderia ter sido previsto o que viria a seguir. No dia 1º de abril daquele ano, os especialistas da NASA receberam uma imagem do telescópio espacial Hubble. A fotografia parecia menos uma descoberta e mais uma piada de 1º de abril, pois mostrava coisas incríveis que pareciam impossíveis. Em todas as imagens, apareciam 3 grandes pilares de poeira, uma tríade de nuvens antigas, alinhadas de maneira tão perfeita que parecia impossível ser mera coincidência natural. E isso nem era a parte mais estranha. Segundo relatos, a imagem era tão difícil de explicar que os cientistas levaram 6 meses para entender o que estavam vendo antes de anunciá-la ao público. Ao final de seus estudos, poucos dias antes do anúncio, os especialistas oficialmente deram a essas estranhas nuvens o nome de Os Pilares da Criação, em homenagem a um famoso sermão pregado por um dos grandes apologistas cristãos do século anterior, Charles Spurgeon. Os especialistas fizeram isso porque acreditavam que novas estrelas estavam sendo formadas dentro daquela névoa. Acreditando ter solucionado o mistério, Jeff Hester e Paul Scowen, os astrônomos responsáveis por essa descoberta, decidiram apresentar ao público tudo o que haviam estudado. Eles eram da Universidade Estadual do Arizona e estavam empolgados para mostrar ao mundo tudo o que haviam aprendido. Esperavam que sua descoberta ajudasse as pessoas a entender como as estrelas se formam e como afetam o ambiente ao seu redor. A fotografia foi apresentada ao mundo no dia 2 de novembro e a reação pública foi bem diferente do que eles esperavam. A princípio, a reação foi exatamente a que eles imaginavam, já que a imagem rapidamente se tornou famosa por sua beleza impressionante e aura misteriosa. Mas, a partir daí, as coisas começaram a desandar. A escolha do nome Pilares da Criação acabou se revelando um grande erro, pois a imagem foi interpretada por muitos como parte da cidade celestial mencionada na Bíblia. O próprio termo havia sido usado anteriormente por um famoso pregador do século XIX, cujos escritos ainda eram amplamente respeitados. Esse pregador famoso, conhecido por muitos como Charles Spurgeon, escreveu certa vez sobre os pilares que formavam e sustentavam o universo, relacionando-os com a criação divina contínua e ativa. Agora, os cientistas da NASA estavam falando sobre grandes pilares visíveis no espaço que estavam formando estrelas ativamente como agentes de criação, e isso era exatamente a prova que muita gente precisava. Com várias manchetes afirmando que a NASA havia encontrado o céu no espaço, a notícia se espalhou como fogo. Muitos fóruns da internet e veículos de mídia comentaram sobre isso, levando muita gente a acreditar que o próximo passo da NASA seria enviar astronautas para o céu para ver tudo com seus próprios olhos, mesmo quando ninguém ainda havia ido além da Lua. Percebendo o erro, Jeff Hester e Paul Scowen precisaram vir a público novamente para esclarecer as coisas. Eles explicaram ao público que os pilares da criação eram apenas aglomerados naturais de gás e poeira, formados pela energia liberada por estrelas jovens. Mas mesmo com essa explicação, muitas pessoas não se convenceram, ou melhor, não quiseram se convencer. Parecia muito melhor acreditar na versão mais emocionante da história. Por causa disso, histórias dizendo que os pilares da criação faziam parte da cidade celestial do céu prosperaram por décadas e continuam vivas até hoje. Essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu, já que, no ano anterior, circularam histórias ainda maiores sobre o céu e o espaço. E aqui está o que aconteceu. Cerca de 6 dias antes do Dia dos Namorados daquele ano, o Weekly World News, um tabloide famoso na época, publicou uma matéria afirmando que o telescópio espacial Hubble havia tirado fotos do céu no espaço. A publicação mostrava uma imagem em alta resolução de uma grande cidade branca flutuando no espaço. Apesar do absurdo da alegação, muita gente ficou empolgada e a notícia se espalhou tão rapidamente que no dia seguinte, praticamente todos os jornais estavam comentando o assunto. A situação ficou tão séria que a NASA precisou emitir um comunicado oficial confirmando que a imagem era falsa. Investigações posteriores revelaram que a foto de capa era, na verdade,
apenas uma ilustração artística, editada sobre uma imagem real obtida pelo telescópio espacial Hubble e publicada na capa do jornal para vender mais exemplares. O Weekly World News era conhecido na época por publicar histórias altamente exageradas que nunca tinham acontecido. A maioria das suas matérias de capa falava sobre encontros com alienígenas, monstros e demônios. E essa história era apenas mais uma entre tantas outras que o jornal publicava. Mal sabiam eles que, em breve, a ficção estava prestes a se tornar realidade. Encontrando a Estrela da Manhã. Mais de 20 anos se passaram antes que o famoso telescópio espacial Hubble enviasse outro conjunto de imagens inacreditáveis aos observatórios da NASA. Desta vez, eram fotos de um grupo de estrelas extremamente distante, acreditado ser quase tão antigo quanto o próprio universo. Essa galáxia estava a 13 bilhões de anos-luz de nós, o que significa que o que os cientistas observaram em 2016 através do telescópio espacial Hubble era a aparência dessa galáxia pouco depois da formação do universo, há 14 bilhões de anos. Para os cientistas da NASA, era como olhar para o passado e ver como o universo era logo após o Big Bang, e eles estavam empolgados para aprender mais sobre essa galáxia tão antiga. Mas havia um problema. A galáxia estava longe demais para que o telescópio capturasse imagens com bons detalhes. No entanto, nem tudo estava perdido, pois os especialistas descobriram que essa galáxia distante poderia atuar como uma lente gravitacional, permitindo que outras galáxias e estrelas por trás dela aparecessem com maior tamanho e detalhe devido ao seu efeito de ampliação. Isso significava que eles poderiam ver uma galáxia ainda mais antiga, além daquela que vinham observando há meses. E essa descoberta era extremamente empolgante. Cerca de um mês depois, no final de 2016, a nova galáxia foi capturada com bons detalhes por Dan Cole, um renomado físico e astrônomo. A galáxia foi nomeada Sunrise Arc, Arco do Amanhecer, e quase 3 anos depois, no início de 2019, os especialistas da NASA revisaram as imagens mais recentes e notaram algo ainda mais incomum. Eles identificaram um ponto brilhante que resplandecia intensamente, mas que não se qualificava como uma galáxia nem como um aglomerado de estrelas. Ninguém sabia exatamente o que era, até que outro astrônomo famoso, Brian Welch, liderou uma equipe especial para investigar. Eles compararam múltiplas imagens, utilizando diferentes técnicas avançadas para estudar os padrões de luz nas fotografias. Durante 3 anos, analisaram essas imagens meticulosamente, aplicando diversos filtros para determinar a cor e a natureza do Sunrise Arc e decifrar o que era aquele ponto luminoso. Foi apenas em março de 2022 que a equipe concluiu que o ponto brilhante era, na verdade, uma única estrela. Ao descobrirem isso, os especialistas ficaram surpresos com o brilho intenso que ela emitia, mesmo estando cercada por aglomerados e galáxias muito maiores, contendo bilhões de estrelas que, em teoria, deveriam ser muito mais brilhantes. Sem conseguir encontrar uma explicação para o fato de essa única estrela brilhar mais do que galáxias inteiras, eles a batizaram de Earendel, um termo antigo que significa Estrela da Manhã. Esse termo foi usado por Cristo para se descrever no último livro da Bíblia, e não foi a primeira vez que astrônomos utilizaram termos bíblicos para nomear corpos celestes que desafiavam explicações. Por exemplo, o planeta Vênus recebeu esse nome no 1º século, com o mesmo significado que Earendel, mas também era usado para se referir a Lúcifer, o portador da luz mencionado no livro de Isaías. E o planeta mais antigo conhecido no universo, localizado na constelação de Escorpião, foi nomeado Matusalém em 2003, em referência ao homem mais velho da Bíblia, famoso por ter vivido quase 1000 anos. Estudos adicionais foram realizados ao longo de 2023 e continuaram no ano seguinte, mas suas próximas grandes descobertas foram mais trágicas do que animadoras. As origens naturais e o possível fim de Earendel. O início de 2024 foi um período de emoções contraditórias para Brian Welch e Dan Cole, os astrônomos que descobriram os famosos pilares da criação e a deslumbrante estrela da manhã. Eles não eram crentes declarados em Deus, apesar de terem nomeado ambas as descobertas com referências à fé cristã. Mas o que descobriram os fez desejar que Earendel fosse, de fato, a manifestação bíblica do céu. Todas as explicações naturais
confirmaram os temores que eles tinham desde o início, e descobrir que estavam certos foi quase doloroso. Em termos simples, se suas conclusões forem verdadeiras, é altamente improvável que a Erendel ainda exista hoje. Mas, se a Erendel realmente for a morada de Deus, então há grandes chances de que ainda esteja viva e brilhando como a vemos agora. De acordo com Brian e Dan, para uma estrela do tamanho de Earendel, sua vida útil poderia ter sido inferior a 10 bilhões de anos antes de seu fim em uma gigantesca supernova. O que vemos hoje é a aparência que a Earendel tinha há 13 bilhões de anos, pois esse é o tempo que sua luz levou para viajar da sua localização até nós. Com base em seu tamanho e propriedades luminosas, esta foi a conclusão dos cientistas. Menos de 1 bilhão de anos após o Big Bang, enormes massas de poeira e gás começaram a se aglomerar para formar uma pequena nebulosa. Essa nuvem de gás e poeira era composta principalmente de hidrogênio, o elemento mais simples e comum no universo naquela época. Com o tempo, a força da gravidade fez com que partes dessa nuvem de hidrogênio começassem a se agrupar, gerando enormes quantidades de calor no processo. À medida que esse aglomerado crescia, suas regiões mais internas se comprimiam, tornando-se cada vez mais quentes, até que atingiram uma temperatura alta o suficiente para iniciar uma reação nuclear. Essa reação, conhecida como fusão nuclear, começou a fundir átomos de hidrogênio para formar hélio. Com o tempo, esse processo começou a produzir luz, levando ao nascimento de Earendel. Nesse momento, a estrela da manhã era uma pequena esfera de gases quentes no centro de uma nebulosa muito maior. À medida que a fusão nuclear continuava ao longo de milhões de anos, a Earendel crescia cada vez mais, tornando-se maior, mais quente e mais brilhante. A energia da fusão nuclear empurrava contra a gravidade que tentava comprimir a estrela, permitindo que a Earendel atingisse um equilíbrio como um corpo celeste completamente desenvolvido. Diferente do nosso Sol, a Earendel cresceu até um tamanho muito maior antes de se estabilizar. Isso significa que ela provavelmente teve uma vida útil bem curta, pois estrelas maiores tendem a consumir seu combustível muito mais rapidamente do que estrelas menores. Ao contrário do nosso Sol amarelo, a Earendel era azul, uma característica típica da maioria das estrelas de grande porte. Ela só parece avermelhada nas imagens populares do espaço devido à grande distância, que alonga as ondas de luz antes que elas cheguem até nós. Mais de 500 milhões de anos se passaram antes que a presença de outra estrela pudesse ser observada de uma perspectiva próxima. Esse novo corpo celeste, comumente conhecido como uma estrela companheira, era muito menor e mais fria do que a Earendel. Ela tinha aproximadamente o tamanho e a cor do nosso Sol, e assim como um planeta comum, orbitou a Earendel por mais de 1 milhão de anos. Durante esse período, trocou enormes massas de energia com a Earendel, formando um grande disco de gás e poeira que lentamente espiralava em direção à estrela companheira. Quanto mais era absorvida pela estrela companheira, maior ela se tornava com o passar do tempo, crescendo lentamente até se tornar massiva e capaz de sustentar-se por si mesma. No entanto, mesmo com a estrela companheira acumulando mais matéria do que devolvia, isso não foi suficiente para prolongar a vida de Earendel, que rapidamente estava ficando sem os gases necessários para manter-se viva. Depois de apenas 3 milhões de anos, a Earendel ficou sem hidrogênio em seu núcleo, começando a colapsar sob sua própria gravidade, enquanto sua temperatura aumentava muito além do normal. Para sobreviver o máximo possível, a estrela começou a fundir elementos mais pesados, como hélio, carbono e oxigênio. Esses elementos, porém, se esgotaram muito mais rápido, e sem mais nada para sustentá-la, a Earendel não pôde mais suportar o peso de suas camadas externas, levando a um colapso súbito, e isso causou uma enorme explosão, conhecida como supernova, liberando uma grande quantidade de energia que arrancou parte das camadas externas da estrela companheira. Graças à distância suficientemente grande entre as duas estrelas, a estrela companheira conseguiu sobreviver, mas passou por diversas mudanças. Começou a girar a uma velocidade muito maior e a gravidade crescente fez com que massas de poeira ao seu redor começassem a se aglutinar. Ao longo de milhões de anos, essas massas de detritos estelares provenientes de Earendel lentamente se agruparam em corpos maiores, orbitando a estrela, formando gradualmente um novo sistema solar com planetas e satélites. O restante dos detritos de Earendel viajou pelo cosmos até ser
serem capturados pela gravidade de outros grandes corpos celestes, tornando-se parte de diferentes planetas e estrelas em diversos pontos do universo conhecido. Essa gigantesca explosão espalhou massas de elementos que viajaram pelo espaço, tornando-se os blocos de construção de diferentes planetas. É assim que os elementos necessários para a vida se espalham pelo universo. As estrelas nascem, brilham e morrem, deixando para trás os tijolos fundamentais da vida que compõem tudo o que vemos ao nosso redor. Podemos dizer que, assim como os milhões de estrelas que existiram antes que a vida começasse na Terra, a Earendel se entregou para que pudéssemos estar aqui, já que os materiais que tornam a vida possível foram obtidos de sua destruição. Desde o oxigênio que respiramos para manter-nos vivos até o carbono que compõe todos os seres vivos, os resultados da existência de Earendel estão em toda parte. A Earendel foi uma estrela tão majestosa que fez muitos acreditarem que o céu é real. Mas, se isso fosse verdade, como seria vê-lo de perto? Vamos descobrir. Como é o céu? É impossível não deixar a imaginação correr solta ao aprender sobre essa estrela. Ela é uma das poucas coisas naturais que permitem que fé e ciência se unam como uma só. Um simples vislumbre de Earendel de perto parece algo mágico. Embora seja a estrela mais distante conhecida do nosso sistema solar, a luz que ela emite quase rivaliza com a luz coletiva de bilhões de estrelas juntas. Também é mágico pensar que o que vemos hoje é exatamente como ela era há 13 bilhões de anos, fazendo parecer uma mensagem de esperança enviada a nós desde o começo dos tempos, exatamente como muitos religiosos veem a presença de Deus em suas vidas. O fato de uma galáxia inteira agir como uma lente gravitacional para fazer essa estrela brilhar tanto quanto aglomerados inteiros de estrelas parece uma intervenção celestial, apontando toda a criação para o trono e o lar do seu Criador. Mesmo do ponto de vista puramente científico, há muito o que admirar. Para começar, a Earendel é uma estrela massiva do tipo B, o que significa que ela é muito mais quente, maior e brilhante do que o nosso Sol. A temperatura da superfície da estrela da manhã é pelo menos 4 vezes maior do que a do Sol, e, sem o efeito da lente gravitacional, é pelo menos 1 milhão de vezes mais brilhante. Nosso Sol, por outro lado, é uma estrela muito menor, do tipo G, e muito mais fria do que a Earendel. Enquanto o Sol tem 4,6 bilhões de anos, a Earendel foi formada quando o universo ainda era muito jovem. Ninguém jamais saberia de sua existência, não fosse o efeito de ampliação causado por outros corpos celestes. Graças a esse efeito de ampliação, a luz de Earendel foi amplificada mais de 40 mil vezes, fazendo-a brilhar quase tanto quanto as galáxias ao seu redor. Isso leva muitos a se perguntarem: como seria a Earendel de perto se realmente fosse divina? Em primeiro lugar, se fosse divina, provavelmente ainda estaria lá hoje, já que o céu, por definição, é a morada eterna de um Criador eterno. Além disso, é altamente improvável que algum dia soubéssemos como ela é de perto, mesmo que tivéssemos tecnologias para chegar até lá, pois a gravidade muito maior do que qualquer coisa no nosso sistema solar esmagaria instantaneamente qualquer coisa que se aproximasse. Quanto à descrição bíblica do céu, fala-se de uma cidade celestial física, com ruas de ouro transparente, um lugar onde as leis da entropia não existem. Por essa razão, os princípios da morte e da doença não têm lugar nesse mundo. E o livro do Apocalipse nos diz que a cidade celestial não ficará no espaço, mas descerá à terra. Cristo, a estrela da manhã viva, habitará e reinará sobre sua criação como rei, brilhando tanto que sua glória substituirá o sol. Claro, muitos não acreditam nisso, mas, na opinião de Elon Musk, a Earendel nos aponta para essa realidade, sendo lembrada por muitos astrônomos como a estrela que trouxe o céu à vida. E você, o que acha? A Earendel é uma sombra do verdadeiro céu ou apenas mais uma estrela morta no vasto cosmos? Conte para a gente nos comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E também clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Você vai adorar!